Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, eu sou a Kátia Nascimento e falo aqui do podcast Literatura e Outras Viagens, e hoje eu volto a falar com um escritor português para entrar na temporada dos escritores portugueses do podcast Literatura e Outras Viagens, e volto a falar com o escritor Pedro Albuquerque, que está lançando seu segundo livro pela editora Cotter de Portugal. E junto conosco está o editor, que é o Marcos Pamplona. Oi, Pois é, Marcos. Oi, Pedro. Oi, Kátia, tudo bem? pois é. Estamos a lançar os dois, eu e o Marco, um livro pela Cotter Editorial, pela Cotter aqui em Portugal, e para mim é como se fosse a primeira vez, como se fosse o primeiro livro. Cada livro é um primeiro, não é? A Cátia referiu que este é o meu segundo, mas é como se fosse o primeiro. É quase como um renascimento, uma nova abertura, uma nova porta, uma janela literária. Estou muito feliz por estar aqui por este convite, estar de novo neste podcast que tem trazido tanta felicidade e ter feito tantas pontes sobre o Atlântico, entre os nossos países. E realmente é com muita felicidade também que estou com o Marco, que me tem feito chegar uma série de ideias novas, ideias boas, ideias literárias, ideias que eu precisava de ouvir, e já agora que fica aqui registado, que foi a Cátia que me apresentou o Marcos, e portanto com felicidade que estou com vocês os dois para falarmos um bocadinho hoje. E tem um detalhe importante aí nesse livro, publicado pela Cotter de Portugal, né, Pedro? Tu contas ou eu conto? Força. Que também ele é publicado pela Cotter do Brasil, né? É, exatamente. Eu não sei se estou a cometer alguma inconfidência, mas julgo que foi a primeira ponte, publicação simultânea em ambos os países pela Cotter, e acho que realmente é este o sentido, esta a direção do caminho, do nosso caminho enquanto escritores, é abrir as portas e chegar a outros mercados e dar-nos a conhecer, e não só ficar fechados no nosso país, até porque acontece que muitas vezes nós temos mais sucesso lá fora do que cá dentro, e portanto temos que começar por fora para voltar para dentro, e este tem sido o trajeto neste momento. Esta é a primeira entrevista sobre este livro, portanto claramente que eu estou nervoso, e vou estando um bocadinho, ligeiramente menos ao longo do tempo, e é por isso que eu digo que sempre que é o primeiro livro, o próximo livro é sempre o primeiro, porque são tantos caminhos que nós vamos tentando, é sempre uma experiência nova. Legal. E aí, Marcos, o que tu diz sobre isso? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite para participar desse podcast com vocês. É um prazer estar com a Kátia e com o Pedro aqui, para quem está ouvindo, porque eu já tive o prazer de publicar aqui pela Cotter Portugal, tá? A gente está aqui há 6 anos em Portugal, há 15 no Brasil, e fui eu que trouxe para Portugal. E eu tive o prazer de publicar nesse meu percurso As Crônicas de Saravá, da Kátia Nascimento, que é um livro ímpar, porque são as crônicas que são relatos da participação dela em terreiros de Umbanda, né, como cavalo. Quer dizer, ela tem toda uma trajetória dentro da Umbanda em que ela desmistifica as coisas que normalmente os preconceitos fazem a gente pensar, e trazem para a vida real, trazem para a vida natural o misticismo do Saravá. E isso é da Umbanda. E isso faz com que esse livro seja, eu acredito, né, cara, que seja o único em Portugal. Eu queria fazer só um loa a esse livro antes de falar do Pedro, que é Obrigado, sobre o que agradeço. nós viemos falar. Mas depois a Kátia me apresentou essa pessoa maravilhosa que é o Pedro Albuquerque. Eu tive o prazer de conhecer o Pedro na Feira do Livro do Porto. Depois nós estabelecemos contato e um belo dia ele me mandou os Contos Manhosos, que eu confesso que li bastante aliviado. Eu vou dizer por que aliviado. Eu recebo muitos originais ruins, né? Imagina, uma editora recebe originais toda semana. Eu recebo 10, 15 originais, às vezes mais. A maioria, obviamente, a gente não publica. Mas quando eu vi os contos manhosos do amigo de uma amiga, fiquei naquela situação, poxa, tomara que seja bom. E não era bom, era ótimo, né? Eu li os contos manhosos pela primeira vez, muito surpreso pela capacidade metafórica de um prosador. Que o Pedro, ele é um prosador, mas ele é um prosador que dá uma carga sobre a palavra, que é uma carga poética, pressiona as palavras para elas muitas vezes adquirirem vários níveis de significado. Isso faz com que os contos sejam contos muito polissêmicos, que permitam muitas leituras em certos momentos. Então, publicar o livro, para mim, a partir do momento que eu entendi isso, já era um prazer, já era um privilégio, né? E depois veio de brinde essa pessoa, que a Kátia sabe muito bem, que é o Pedro. É uma pessoa afável, inteligente, uma conversa maravilhosa. Esses dias nós quase morremos de falar aí, a gente talvez tivesse morrido naquele dia se não fosse interrompido. Conversando na Bertrand do Chiado, a gente ficou ele
Pedro, eu e meu amigo Mário Araújo, que também é um escritor premiado com Jabuti no Brasil e tal, conversando. Então, esse livro ele é uma grande festa para mim. Eu confesso que fico muito alegre de falar sobre Contos Manhosos, porque Contos Manhosos, como na expressão do James Joyce, são fatias de vida que condensam momentos do cotidiano, mas que revelam prismaticamente a profundidade da existência. Então, assim, é um livro que eu recomendo para os leitores, né? Vou fazer uma propagandinha da Cotter. Esse livro está à disposição no cotterpt.com, à venda. Em breve nós faremos o lançamento e em seguida, o livro também estará distribuído em outros lugares. Então, assim, Kátia, eu queria te dizer e dizer ao Pedro que é um prazer estar conversando sobre esse livro. Primeiro por vocês, mas também pelo que o livro representa na história da Cotter aqui em Portugal, sabe? Um momento bastante feliz da nossa publicação. Então, eu queria perguntar para o Pedro, aliás, eu gostaria que o Pedro falasse sobre, porque logo que ele me disse do título do livro, para nós, né, Marcos, no Brasil, o termo manhoso significa outra coisa, né? É E verdade. como ele vai ser publicado também no Brasil, talvez seja interessante tu explicar para a gente, Pedro, o que que significa contos manhosos? Por que manhosos? O que que significa isso? Bem, então, depois do Marcos falar, eu sinto outro peso e outra responsabilidade, depois de tantos elogios. Portanto, obrigado. E estou muito feliz com este triângulo Cotter que estamos a ter hoje. Agora, se calhar convém puxar atrás a história para depois chegar ao título. A verdade é que este livro foi escrito durante a pandemia, em 2021, quando eu saí da minha recuperação, quando recuperei do Covid. Durante cerca de um mês e meio, 2 meses, escrevi 70 contos, entram 22 neste livro, e trabalhei durante 4 anos para que tentasse chegar mais ou menos, pudesse puxar por eles o máximo possível, dentro das minhas capacidades técnicas, tentasse alavancar ao máximo os contos. Desses 70 que eu escrevi na altura, ficaram 22. E desses 22, os temas são múltiplos e são bastante diferentes, são bastante divergentes uns dos outros. A própria técnica com que eu escrevi são diferentes. Não? Foi um livro que eu aproveitei para explorar a minha prosa, uma vez que o primeiro livro tinha sido de poesia, prosa poética, uma espécie de monólogos com resposta. Então este livro, eu quero somente prosa. Eu queria explorar diversas técnicas, de diversas formas de escrever, queria aprofundar a minha voz. Claro está que a voz de um escritor é algo que nunca se alcança, está sempre à procura e vai se aperfeiçoando ao longo da vida, não é? Mas eu queria que fosse um livro que explorasse e queria que fosse um livro que tivesse continuidade, queria que fosse uma parte de 2 ou 3 partes. Aliás, acho que já falei disto do Marcos, eu gostaria de lançar outro livro de contos com a Cotter. E então este livro surge como esse apanhado das coisas que eu fiz quando saí quando recuperei do Covid. E como eles são todos muito dispares entre eles, eu achei que deveria ter um título manhoso, um título matreiro, um título diferente, quase que estranho, quase que duvidoso, de maneira a que o próprio livro não fosse levado tão a sério. Eu sei que em algumas partes, em alguns contos, em algumas histórias, o livro é escrito de uma maneira muito densa. E não é que seja consciente, mas às vezes a escrita é quase como uma inconsciência. É quase como uma voz que nos dita e um rio que corre, e nós vamos escrevendo para a frente, empurrando com a barriga, e de repente sai qualquer coisa. E estes contos foram escritos assim à primeira, trabalhados durante 4 anos a seguir, mas foram escritos à primeira. E muitas das vezes eu não compreendia o significado dos contos. Demorava algumas horas, às vezes alguns dias, ou algumas semanas a perceber o significado desses contos. São quase contos inconscientes, da forma escrita. São relatos quase do inconsciente. E nesse sentido, eu não queria que o livro fosse pesado, daí só escolher 22 dos 70. E também não queria que fosse pesado e as pessoas o entendessem como difícil. Eu acho que realmente não há literatura difícil, há literatura que nós não estamos habituados, ou que não treinámos o suficiente para. E portanto não queria que ele fosse levado tão a sério, e queria um título mais leve, que pudesse levar o leitor a pensar que alguns dos contos, apesar do primeiro, por exemplo, ser dos mais densos, haveria alguns contos bastante leves, até cómicos, e portanto eu decidi dar este nome, Manhosos, por serem matreiros e estranhos e diferentes e quase jubilosos ao mesmo tempo e divertidos, que não fosse um livro que fosse levado a sério, até porque nós já levamos tanta coisa a sério e isto não é uma bíblia, portanto é um livro de contos e não é um romance, não é um romance que nós ficamos embrenhados neles durante às vezes meses. É um livro de contos para ler um conto por noite, ou um conto por tarde, um conto quando temos um bocadinho de tempo, mesmo que eles às vezes sejam um bocadinho mais complexos e que tenham mensagens mais complexas. Portanto, o Manhosos vem daí, vem de tentar libertar um bocadinho a ideia de peso, até da instituição que é um livro, não é? Um livro é uma instituição, tem um certo peso. Uma pessoa que pega num livro está a pegar na ideia do outro, na vida do outro. E, portanto, o Manhosos era para abanar um bocadinho do sistema. Foi por aí.
No Brasil, a gente tem aquela expressão de a pessoa tem as manhas, né? É que a gente leva para um lado mais malandro a palavra manhoso, É, né? é, E aqui em tem as manhas. Portugal tem um outro sentido que eu acho que, no caso do Pedro, o nome Manhosos, não sei se o Pedro concorda comigo, mas ele também permite entender esse livro como um livro com algumas armadilhas, né? Quer dizer, o sujeito vai passar por ironias que ele vai ter que compreender, vai passar por segundos sentidos que ele vai ter que entender. Quer dizer, as manhas estão na própria armação do texto, né? E diferente da nossa manha lá, que Uhum. já leva para um lado É um pouco espertinha, né? É. espertinho, não, É, não tô também tem justificando. manhosos, chama alguém de a pessoa é manhosa, também é dengosa, né? É manhosa, Exatamente. Mas aqui esse manhosos tem um outro tem outro sentido. significado. Mas é legal, eu acho, deixar claro isso, né? É legal. Eu acho que seria importante, tal como o livro tem 22 contos muito diferentes entre eles, não só na técnica, como nas ideias, como na interpretação, eu queria também que o título fosse exatamente isso, fossem vários títulos dentro de um título só, pudesse sugerir várias interpretações. Eu gosto de deixar os livros abertos para quem os lê. E claro que eu tenho a minha interpretação, enquanto leitor, de mim próprio, e outros terão outras interpretações, e portanto a minha não está mais certa do que ninguém, é a minha, Sim. e as outras serão as outras, e eu queria também que o título, além de que fosse quase uma espécie de brincadeira com o próprio leitor, abrisse a porta para várias interpretações. Tal como o primeiro nome do meu primeiro livro, este livro também contém essa dualidade, ou várias, né, várias formas de interpretar o título. A tarde era de pouco dinheiro. O bilhete ida e volta bastara para que se esfumassem as minhas poupanças, mas as agradáveis temperaturas e a visão do sol despenhando-se sobre a Boa Vista faziam desvanecer quaisquer dúvidas. Em breve iria cadear na memória o que adiante confirmarão como vitória. Comecemos, no entanto, por expor a imbecilidade com que andei murando meus dias. Refiro-me, mais concretamente, ao desamor pela música erudita, pois é com ele que irei coser as primeiras linhas deste texto. Do que lembro, a avó sempre me equipara dos clássicos. Chopin, Mozart, Ravel, e eu, criança, enfadava a ouvi-los. Outra vez arroz? Questionava sem a questionar, revirando-lhe os olhos, sem os efetivamente revirar. À distância, creio ter se tratado de simples oposição ao regime, já que na sua falta algo me impeliu a redescobri-los. Hoje parece que ainda a ouço entusiasmada, propondo-me os festivais de verão. E parece que ainda vejo seu olhar desiludido por sempre dizer que não podia, que não queria, que pouco me interessava. Levou-me anos a aceitar que nascera fadado para a poesia. De menino, rematava ditados com rabiscos e é sério que alguma música demora a criar raízes. Vindo do Japão, o piano favorito da avó conservou seu papel de caderno de rascunhos melódicos até a guerra estalar e acabar migrado para Lisboa. Do navio, retornou esquinado, mas vivo, ao que apelido de milagre da música, visto ter se salvado por obra e graça de algum espírito menos santo que não soube ou não quis resgatar as demais mercadorias. Esse livro, ele também tem um percurso seu, não é, Pedro? Rumo às origens. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, este livro eu dividi em duas partes. O leitor, quando ler o livro, compreenderá porque é que está dividido em duas partes. Eu não gosto muito de explicar o livro em si, mas a pergunta é ótima porque a verdade é que quando eu compilei o livro e decidi que contos e histórias é que entrariam nele, percebi que era uma espécie de redescoberta com a minha ligação à África. Diz sempre que a humanidade nasceu em África, que o primeiro continente é a Europa, mas que a população veio de África e depois se espalhou por aí. E eu realmente vou compreendendo isso ao longo da vida, que as minhas raízes vão lá todas parar de uma maneira ou de outra. Claro está que eu sou europeu, os meus pais são europeus, os meus avós são europeus. Mas Portugal em si tem uma ligação fortíssima com a África, fomos os primeiros a dobrar o Cabo das Tormentas, fomos os primeiros a chegar à Índia através da África, não é? E apesar da parte negativa da colonização, haverá sempre partes positivas. Quanto mais não seja, se não fosse esta própria colonização que tem tanto lado mau, não estaríamos a falar hoje, porque se calhar teríamos outra língua diferente e se calhar não poderíamos publicar e comunicar desta forma. Portanto, é preciso ver também algumas coisas positivas que vão surgindo, principalmente passar tantos séculos, não é? Quando eu compilei o livro, eu fui-me apercebendo que havia ligações à África que estavam inerentes ao livro.
Há uma homenagem breve ao Miyakoto, de Moçambique. Há uma história com a Elsa Soares, do Brasil, que já por si era julgo eu, neta de escravos, não é? Pessoas escravizadas. E, portanto, há uma série de ligações. Há uma história em Cabo Verde, na Ilha do Sal. É uma história que eu gosto particularmente, de uma viagem que eu vivi. Portanto, o livro começa com uma nota introdutória de Bonga, que é provavelmente o maior artista vivo angolano, quiçá de África mesmo. E, portanto, fui percebendo ao longo do tempo que este livro tinha muitas ligações à África, e isso fez olhar para mim próprio e fez-me pensar porque é que seria assim, não é? E eu comecei a refletir. Portanto, quando nós escrevemos um livro, eu escrevo sempre de uma maneira quase que inconsciente. Eu escrevo sempre andando para a frente. E depois começo a olhar para trás. E começo a olhar para o retrovisor e a perguntar-me porque é que eu escrevi aquilo daquela forma. E quando fiz a compilação do livro, perguntei-me porque é que tinha tantas referências, ou ia tendo referências aqui e acolá à África. Poderia ter a Ásia, poderia ter a Oceania, poderia ter um país específico, mas não, tinha o continente africano. E a verdade é que a minha mãe cresceu em África. Parte das músicas que eu sempre ouvi foram músicas africanas, nomeadamente cabo-verdianas e angolanas, e da Etiópia também, da África do Sul. E muitas das minhas influências são de artistas africanos. A própria língua, nós passamos muito tempo, eu passo pelo menos muito tempo na rua e a falar com muita gente diferente, e vou apanhando muitos tiques de língua de outros países, nomeadamente de origem africana. Um dos meus melhores amigos é angolano. Então toda a convivência e todas as minhas raízes, ou parte das minhas raízes e parte da minha convivência, tinha uma ligação com a África. E isso ficou espelhado neste livro. Não foi uma intenção minha espelhar essa imagem, até porque eu não queria ser tencioso e dizer que eu tinha algum tipo de ligação ou que eu era africano. Por amor de Deus, claro, toda a gente sabe que não sou. Mas as minhas influências à volta, que espelham sempre na minha literatura, nunca nenhum escritor consegue estar afastado daquilo que escreve, por muito que tente, foram dar à África. E realmente a África tem-me aberto as portas. As pessoas têm outro nível, outra simpatia, outra amizade. Convidam-me para jantar, convidam-me para entrar em casa, fazem de mim amigo, que é uma coisa estranha quando nós não somos amigos, nem somos conhecidos muitas das vezes. E eu obrigado pela pergunta, Marcos, porque eu queria realmente deixar esta linha, esta ideia de que o livro não tem uma orientação específica para a África, mas tem esta base, todos nós temos, esta base africana, esta base histórica, estas raízes do continente-mãe. Quando olhei para trás, realmente notei que era isso que este livro tinha. Apesar de ter muitas histórias diferentes de muitas outras áreas e muitas outras áreas geográficas, realmente há uma ligação com a África. Há um conto, por exemplo, em que o fantástico, aquele fantástico latino-americano, em que é uma fantasia que reverbera realismo social. E o Pedro fala, por exemplo, de um jovem que solta pássaros pela boca. Essa imagem é uma imagem fantástica, tanto que eu cheguei até a propor uma capa do livro com essa imagem para o Pedro. Depois nós evoluímos para a capa atual, mas existe esse fantástico. Por outro lado, existe o mais sórdido realismo social, como um caminhão que tomba com mariscos na rua e deflagra a ação do conto. Queria perguntar para o Pedro como é que foi a experiência de se ele se perguntou, vou fazer um livro mais para o fantástico, vou fazer um livro mais para o realismo, ou vou me libertar, né, e escrever livremente aquelas imagens que me vierem. Como que foi a concepção? Porque eu acho que todo escritor se debate com essa questão, né? Se vai haver uma linha temática, se vai haver uma linha estilística, a gente está sempre se perguntando isso e ao mesmo tempo procurando não se aprisionar. Então, eu queria perguntar isso para o Pedro, como é que foi essa concepção aí? É ótimo gravar um podcast com escritores, porque os escritores sabem fazer as perguntas certas. Muitas das vezes nós damos entrevistas com pessoas que não estão na área e fazem as perguntas todas ao lado. E a pergunta do Marcos é a pergunta certa, não é? A pergunta central da ideia do livro como conjunto de obras neste caso. A verdade é que nunca imaginei escrever um livro de contos. Eu tinha escrito 3 ou 4 contos numa pasta no meu computador e eram uns contos muito, que eu chamo uns contos da Disney, mas muito maus, muito piores do que da Disney alguma vez conseguiria. E na altura eu não sabia muito bem o que fazer com eles. Eu sabia que gostaria de escrever um livro de contos, até para explorar a minha mão, mas não sabia o que fazer com eles e não os usei. E quando saí do Covid, quando recuperei, queria muito ter acesso a contos. E quando eu digo ter acesso, há uma grande discussão entre artistas e entre filósofos sobre a criação versus trabalho. Estes contos que aqui estão, mais os outros todos que eu não incluí nesta edição, chegaram-me através da voz que eu ouço, da voz que podemos chamar o que quisermos. Deus, criação, inspiração, sorte, talento, podemos chamar-lhe o que quisermos. Mas essa voz que medita
nomeadamente nos sonhos, e eu digo isto sem vergonha nenhuma porque não sou o único, com certeza. É uma voz que muitas das vezes eu simplesmente aponto os contos e não os compreendo. Foi o caso das Flores do Céu, do rapaz que libertava pássaros pela boca. Eu demorei algum tempo a perceber qual era a metáfora, qual era a ideia do conto. Demorei alguns dias a percebê-lo. Era de crer no empenho dos deuses em alinhar o seu gosto com o suor dos homens. A pureza preserva-se com o trabalho e aquele retalho onde os ciprestes rasgavam as nuvens e os fetos dançavam aos ventos alísios era tido pelos velhos como o espelho do céu, uma amostra do que te espera caso te saibas orientar. A própria luz refugiava-se ali, equiparada a qualquer outro bicho ser ou entidade, pernoitando aos pés das rolas, aconchegadas nas pétalas, sob o ramerrão dos que faziam da noite dia. De cima, o jardim fugia ao esquema do asfalto, das telhas e dos descampados. De frente, opunha-se à escala do betão, assombrando os artistas acostumados a outras facilidades. Muitos ainda se detinham à entrada, amparados pelo portão concebido para impedir a fuga das rosas mais gordas e das orquídeas mais grávidas. Se a impedia, quase, de modo que se redobravam esforços em determinadas efemérides, atualizando-se com regularidade os métodos de caça ao ladrão. Aprendera-se, por consequência, a descodificá-los pelo cheiro, o perfume diz da pessoa, e assim se previam seus passos. Tal como outros contos, se calhar até para mim mais complexos. Nunca refleti muito sobre a maneira como está escrito e ainda menos sobre as metáforas ou as ideias ou como tinha surgido a coisa. Eu simplesmente apontei e mais tarde trabalhei o texto e depois refleti sobre ele. A reflexão e a ideia do texto vem sempre muito posterior. Eu muitas vezes estou a ouvir e começo-me a rir porque não sei o que é que vem a seguir e vem alguma coisa que tem muita piada ou alguma coisa bastante profunda e que muitas vezes eu nem compreendo, mas estou a achar super interessante aquilo que eu estou a ouvir. Eu digo isto porque sei que, pelo menos na música, pelo menos, não é? Pelo menos, há muita gente que ouve refrões, há muita gente que ouve partes de música, mesmo música e não letra, e que depois passam para o papel ou gravam no telemóvel, num gravador e constroem à volta disso. Eu não construo à volta de nada, simplesmente porque ouço tudo completo, do princípio ao fim. E depois, mais tarde, avalio e compreendo e trabalho sobre isso. Este livro foi esse compêndio de contos que eu ouvi durante um mês e meio, 2 meses. Desses 70 contos, eu escolhi estes 22 e todos eles eram muito diferentes uns dos outros. Alguns tinham mais da minha experiência de vida, outros eram mais metafóricos, mas a verdade é que eram contos muito coloridos. Eu queria que fosse um livro colorido. Queria que fosse um livro em que todos os contos davam uma janela, uma porta, uma ideia nova. E não que o livro fosse algo fechado e cinzento e que tivesse um fio condutor. Eu queria que cada conto fosse um pedacinho de vida. Queria que um conto fosse um dedo e o outro fosse um pé e o outro fosse uma garrafa de água e a seguir fosse um lápis e depois um carro. Não queria que tivessem ligação entre eles. Claro que nós, quando compilamos o livro, tentamos que eles tenham algum tipo de ligação e alguma ordem, que se estabeleça uma ordem entre eles. E eu tentei estabelecer essa ordem. Agora, até porque o livro está dividido. Mas quando se lê conto a conto, vê-se que eles não têm ligação. E não têm ligação propositadamente. Eu quero que eles sejam o mais coloridos possíveis. Quero que as técnicas sejam diferentes. E quero que seja esse livro de abertura, de exploração, de desenvolvimento da minha voz, e não um livro tecnicamente bem fechado. Não quero que seja algo a cair para o perfeito. Quero que precisamente o contrário. Quero que seja algo a cair para a abertura, para o horizonte, que permita a outras pessoas pegar no livro e irem por ali ou por acolá, desenvolverem ideias através destes contos e destas temáticas. Não um livro fechado, mas um livro aberto, tal como o título. Então é isso. Eu nunca escrevi estes contos, eu só os ouvi e depois trabalhei-os. E como eles eram muito coloridos, eu tentei fazer esta manta de retalhos de várias cores, de várias texturas. Por isso mesmo, eu espero que as pessoas leiam um por dia ou um por semana e não tudo de uma vez, quase como a poesia. Quero que se leia com calma e com tempo para se refletir bem sobre cada um. Porque eles não têm ligação, não é suposto. Então, já que tu estás falando que um é diferente do outro, e realmente, né, eu já li o livro, tem o conto Aos Avós Silva, Uhum. que é muito lindo, eu acho um dos contos mais lindos é esse aqui. Aí o Marcos perguntou das tuas raízes, né? Também as raízes familiares, né? Também os avós, também tens no outro livro um agradecimento também à família, que é quase um poema, né?
que também é muito bonito. Parece sempre que tu voltas assim às tuas origens mesmo, né? Eu gostaria, já que uma pessoa só vive uma vez, eu gostaria de aproveitar a desculpa do livro, da publicação, para prestar homenagem e agradecer às pessoas que me foram importantes. O primeiro livro tem essas homenagens, três ou quatro homenagens, nomeadamente à família e a autores que eu gosto bastante. E este livro volta a ter algumas. Quem ler a segunda parte, talvez fique com a ideia que são mais autobiográficos. Eu espero que fique com essa ideia, sim. Se não ficar, está tudo bem na mesma, até porque eu não escrevo para as pessoas me conhecerem. Eu escrevo para as pessoas se conhecerem a elas, ou pelo menos tento que isso aconteça. Não é um livro, não é uma biografia minha, é assim um conjunto de ideias que me vão surgindo e eu aproveito essas ideias depois para fazer homenagens, muitas delas póstumas. Este livro tem uma segunda parte. Claro está que todos os livros são uma homenagem à minha família, porque se não fosse a minha família não estava onde estou hoje. E portanto eu tento deixar claro isso em cada livro. Mas na segunda parte, por exemplo, o livro tem um agradecimento à minha professora primária, que eu já agora gostaria que ficasse aqui na primeira entrevista que eu dou sobre este livro. A minha professora primária, com quem eu aprendi a escrever e que fiz do primeiro ao quarto ano, foi provavelmente a única pessoa fora da minha família que acreditou no meu trabalho até eu publicar pela primeira vez aos 30 anos. Portanto, eu comecei a escrever entre os 3 e os 4, publiquei primeiro aos 30, passaram quase 3 décadas, e ouvi de tudo e mais alguma coisa entre pessoas que acreditavam no trabalho, mas não acreditavam que eu conseguisse ganhar dinheiro, entre pessoas que não acreditavam no trabalho e não acreditavam que eu conseguisse fazer dinheiro, e por aí fora. A professora Helena foi a única que acreditou no meu trabalho e que fim do primeiro ano da escola, antes das grandes férias de verão, me encontrou na rua com os meus pais, eu tinha 6 anos, e ofereceu-me, com o dinheiro dela, né, foi ela que comprou, ofereceu-me um caderno de umas folhas muito bonitas recicladas, na altura eram caríssimas, um caderno A4 para eu escrever as minhas histórias. E disse-me, isto é para tu não desmotivares, para não passares o verão todo sem escrever. Volta e que eu quero este caderno com histórias. Eu nunca consegui utilizar o caderno, não sei bem se foi por respeito, se foi por medo, mas a verdade é que, não utilizando o caderno passou a ser essa metáfora de acreditar em mim próprio, outros acreditarem em mim. E eu homenageei a professora Helena na segunda parte do livro, porque além de ter sido a pessoa que me permitiu que eu escrevesse com a minha própria mão, porque eu sempre chamava outros para escreverem aquilo que eu não conseguia, eu fazia-lhes ditados, não é? A professora Helena deu-me esta autonomia de mão e de pensamento, mas também me deu a força e eu acreditar que eu conseguia fazer as minhas próprias coisas e escrever as minhas próprias ideias, as minhas próprias histórias. E, portanto, este livro tem uma homenagem ao Miyakoto, que é uma grande influência minha, nomeadamente nos contos, mas também tem uma homenagem à professora Helena, que fez estas coisas todas por mim e que ainda não faz ideia que está no livro, e eu espero que ela esteja presente numa das apresentações, precisamente para lhe oferecer o livro e mostrar-lhe que o gesto dela há 30 anos atrás não foi esquecido. Não foi esquecido. E devia haver mais professores assim, atentos aos alunos. E com certeza que há, muitos. Mas queria deixar isto porque também tive professores exatamente que faziam o oposto de me motivar a escrever porque eu escrevia mal. Portanto, eu quero deixar a professora Helena neste livro, deixo-a aqui. Ela fica gravada também nesta entrevista, portanto fica o meu agradecimento. As minhas raízes são essas, são raízes históricas e genéticas, mas também são raízes afetivas e sociais, de professores, dos colegas de trabalho, dos artistas que eu admiro, dos artistas que eu conheci, dos artistas que eu hei de conhecer. E sim, as raízes são muito importantes. Até porque é isto que nos dá um senso de comunidade e de sociabilidade, de sociedade, não é? O que é que somos nós sem as nossas próprias raízes? E nós temos muitos artistas que tentam esconder as raízes, não sabem por que razão, às vezes para ficarem mais elevados em relação aos outros. Mas eu sou mais um igual aos outros, mais um a par de toda a gente, e portanto as minhas raízes e as minhas influências estão sempre dos meus livros, diretamente. Fazer um parênteses aqui, a gente que é professor, né, Marcos? Acha o máximo isso, né? É. Nossa, eu fiquei aqui pensando, será que ela vai no lançamento? Porque É, já quero agora ir lá entrar em contato com ela. não, é muito, muito forte isso. É, Vou muito fazer bom. também um parênteses também, Kátia, que eu tenho um professor que é um ícone na minha cabeça, chamava-se Paulo Mikowski, lá no sul, lá em Curitiba, as pessoas eram alemãs, polonesas, descendentes de, né? Então, esse cara era um polonês, um polaco, como nós dizíamos, e ele era um professor que nunca mais eu esqueci por uma coisa que ele fez. Ele entrou em sala de aula um dia, ele dava aula de língua portuguesa, ele entrou em sala de aula, Pedro, e disse: vocês não vão fazer nada. E aquela era uma escola nos tempos da ditadura militar, ou seja, era tudo muito regrado, muito pesado, violento até. E aí vocês não vão fazer nada. E jogou um monte de livros na mesa, assim, romances, livros de contos. Quem quiser pode fazer alguma coisa, mas quem não quiser não precisa fazer nada, só não pode fazer barulho.
E aí as pessoas com essas condições tão generosas foram lá e pegaram cada um livro. E eu peguei o livro que desencadeou o meu amor pela literatura, chama-se A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. E eu li aquilo e falei, então é possível fazer isso, né? É possível encantar as Que pessoas. legal, é. Então, quando ele falou da professora dele, eu pensei, esse cara me marcou, esse professor ali, porque além de ser um bom professor de português, ele me mostrou a liberdade da literatura, que ela abre as asas para a gente e tal. Achei incrível. O Pedro, antes de publicar com a gente pela Cotter, o que muito nos honrou, Os Contos Manhosos, ele tinha publicado um livro de poemas chamado Extratos Dramáticos em 2022, né, Pedro? E aí é que eu quero fazer essa pergunta, porque eu passei por isso. Eu publiquei um livro de poemas, né, chamado Transverso, e depois publiquei livros de prosa. Como é que foi para você, assim, em algum momento você se perguntou, sou poeta ou sou prosador? Porque muita gente passa por isso, né? Foi difícil transitar da linguagem da poesia, de extratos dramáticos, para soltar a mão na prosa? Ou isso não estava em questão? Você simplesmente, como no caso dos contos, queria fazer uma experiência ampla e não se questionar a respeito de formato. Porque muita gente se diz assim, eu sou poeta, eu sou ficcionista, eu não sei escrever poesia, eu não sei escrever prosa. Eu gosto sempre de largar a responsabilidade de me assumir como uma coisa que parece-me que não sou, que é poeta. A poesia requer uma base técnica bastante considerável. Claro está que nós podemos ter o ritmo, a cadência, podemos ter a mão para a poesia, mas enquanto não se dominar a técnica, eu, pelo menos não me assumo poeta se eu não consigo dominar uma série de técnicas relacionadas com a poesia. E nesse sentido, não sou poeta. Agora, se eu escrevo poemas, talvez. E eu escrevo poemas para descansar da prosa. E escrevo prosas para descansar dos poemas. Porque eu não consigo estar constantemente a escrever a mesma coisa. Então, também há aqui outra questão que é, eu não escrevo a prosa de uma maneira diferente da qual escrevo poesia. Eu escrevo a poesia, escrevo a prosa toda da mesma forma. Aliás, eu escrevo crónicas da mesma forma que escrevo poesia. E que às vezes até parece estranho porque são mais informativas e não tão filosóficas e não tão profundas. Mas eu gosto de escrever sempre da mesma forma. Aliás, eu nunca estudei literatura e, portanto, não tenho responsabilidade nenhuma de tentar ser alguma coisa. Eu escrevo desde que comecei a escrever com 6 anos e antes já ditava os meus textos. E nessa altura eu não sabia o que era um escritor. Nem pensava, nem refletia sequer sobre o que era um livro. Para mim, um livro era um objeto de brincar. Tudo mais do que passava daí, para mim, não era nada de importante. Nunca vi a literatura como um trabalho. Percebi que gostaria de escrever livros quando tinha 20 anos. E demorei mais 10 até publicar o primeiro. E então, eu sempre escrevi da mesma maneira. Nunca pensei, agora vou escrever poemas, tenho que utilizar esta forma de escrever, agora vou utilizar a outra. Não, eu escrevo sempre tudo da mesma forma. E, portanto, não me assumo nem como poeta, nem como prosista, nem como escritor, nem... talvez aceite a parte de autor, porque estou a criar alguma coisa que ainda não foi feito, portanto, de autoria, e aceito a parte talvez de artista, porque isto é um trabalho de criação artística na área da literatura. Mas escritor é aquele que escreve, todos nós escrevemos, portanto é estranho, e poeta tem um domínio muito grande sobre a técnica. O que seria Fernando Pessoa e Camões e Sofia se não dominassem a técnica? Não teriam a mesma base, o mesmo suporte do seu trabalho. Então eu não sou poeta nem escritor, sou um autor, sou uma pessoa que gosta de contar histórias, sempre gostei de contar histórias, talvez por isso ditasse histórias quando era criança, quase bebé. E tudo que vai além disso eu não sinto qualquer responsabilidade. Nunca estudei literatura, não tenho intenções de o fazer. Apesar de não gostar de engenharia, sou engenheiro e talvez isso me tenha dado outras ferramentas como o foco e a estrutura do pensamento e a estrutura da estratégia para levar este trabalho por diante. Mas nem escritor nem poeta, não. Eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias e tenho a sorte de ouvir uma voz que me dita tanto o que se pode chamar de poema, como de prosa, como de música, como de teatro, como de crónica. Eu nunca consegui inventar nada. Eu parto sempre de uma voz que me dita. Nunca escrevi um texto, ou melhor, tentei escrever, não correu bem, um texto ou um poema à pressa, com pressão. Hoje vais ter que escrever sobre isto. Nunca aconteceu. Estes contos nasceram, estes 22 nasceram de um conjunto de 70, depois de eu implorar por essa sorte, que eu queria ouvir contos quando saísse da cama recuperado de Covid. Se eu recuperasse de Covid, o que eu queria ouvir era contos, porque os que eu tinha não eram bons. E não eram bons precisamente porque eu tinha-me obrigado a escrevê-los. Então, eu tiro a água do meu capote, eu não quero qualquer tipo de responsabilidade sobre nenhum título que me possam colocar. Eu não sou nada, sou o Pedro, digo umas coisas, ficam no papel, porque gosto de as dizer e acho que às vezes são importantes.
principalmente aquelas que eu ouço que são bonitas. Portanto, eu coloco-as no papel e depois vou trabalhando até estarem claras, porque para mim um texto que não é claro não é um texto que vale a pena. Então é isso. Eu não me assumo nem como escritor nem como poeta. Eu sou uma pessoa que conta histórias, gosta de ouvir histórias, gosta de partilhar histórias, e em termos de técnicas não faço distinções entre poesia e prosa, porque realmente eu não trabalho assim. Eu ouço e aponto, e há coisas que saem em verso, talvez porque tenham uma cadência para verso, e há outras que não saem em verso e são prosa, mas também eu acho que quem ler este livro vai ver que o próprio texto tem uma certa cadência entre ele, tem uma certa musicalidade e uma certa rima. Portanto, não faço grandes distinções Que entre os géneros coisa literários. disso, Marcos? Professor de escrita criativa. Sim, a questão de ser escritor, o Pedro, a maneira como ele colocou as coisas, eu concordo com a liberdade que ele busca, porque assim, essas catalogações, essas prateleiras, esse é poeta, Uhum, elas encaixotam a gente, isso é uma besteira, né? Eu acho que o que mais vale para o escritor, basicamente, são duas coisas. Uma, ele tem que ler muito. Um escritor que não lê não consegue, não sim. desenvolve técnica, não desenvolve conhecimento literário, como trabalhar sutilmente a psicologia dos personagens, como desenvolver a narrativa, ou na poesia, mais ainda, né, como dominar a métrica, como dominar a forma, o ritmo, etc. Então, eu acho que o escritor, para mim, a história mais importante a esse respeito foi uma resposta que o Isaac Babel, o escritor russo da Cavalaria Vermelha, deu para um jovem que chegou para ele e disse assim: eu quero ser escritor e tá aqui meu texto. O cara deu o livro para ele, ele leu, ele falou assim: o que que eu posso estudar, o que que eu posso fazer para me desenvolver? E o Babel leu o livro e disse para ele: sabe o que você tem que fazer? Você tem que viver. Tá muito ruim o seu livro, tá muito ruim, você tem que viver. E essa resposta calou tão fundo que só 40 anos depois esse rapaz publicou um livro, né? E muito bom. Mas a resposta do Babel, eu acho que a literatura ela nasce da vivência profunda. Então, para mim, essa é uma questão fundamental. Uma pessoa superficial que vive as coisas sem se entregar aos infernos, por exemplo, e também aos paraísos que existem, essa pessoa não vai conseguir escrever, porque ela não vai ter de substrato para Uhum, claro. realizar literatura. Então, a vida, para mim, é a grande ferramenta. E o resto é muita leitura, né? Eu particularmente, como escritor, eu comecei a escrever efetivamente aos 13 anos. Antes disso, eu cantava no banheiro, então as canções eu inventava. E aí meu irmão disse: pô, legal isso, escreve isso. Eu escrevia as canções, daí eu percebi que eu podia fazer literatura. Mas para mim sempre foi ler muito. Eu leio de tudo, eu leio muita crítica literária também, procuro muita ferramenta técnica na crítica literária, mas eu venho da área de letras, né? Eu fiz letras e trabalhei com a teoria da literatura na faculdade e a vida inteira. Sempre leio com prazer até, conforme o autor, né? Então, eu acho que mas essas são ferramentas já a posteriori. A primeira é a Uhum. leitura e a vivência, né? Então, eu acho que eu ficaria mais nessa liberdade que o Pedro se dá de ser autor, né? Gosto disso, porque eu vejo tanta gente se intitulando poeta que não entende nada de poesia, e também na prosa, né? Rima Tem, amor com dor e acha que é poeta, né? rima amor com dor, exatamente, daí já é poeta. Não, é melhor uma certa humildade de postura, que é legítima, porque nós somos realmente pequenos perto de tudo, e uma busca Incansável. de vida, de literatura, para poder ter sobre o que e como escrever. Como é que funciona a oficina literária do Pedro? Na oficina que eu me refiro é a máquina mental de fazer contos, de fazer poesia e tal. A pergunta é a seguinte: tem uma carta que eu não esqueço do Oscar Wilde para o namorado dele na época, Sir Alfred Douglas. Ele escreveu a carta para ele com 5 páginas e ele estava preso no cárcere de Reading, que é famoso, porque lá ele fez a balada do cárcere de Reading, e ele manda uma carta dizendo assim: Sir Alfred, essa carta está com 5 páginas porque eu não tive tempo. Se tivesse, teria meia, né? Eu adoro isso, porque o cortar é fundamental. Mas essa é uma postura de alguns autores. Por exemplo, Flaubert. Flaubert era obcecado por cortar. Ele escrevia e depois ele tirava, cortava, para deixar só o osso, só o essencial. E tem gente que não, que nem o Dostoiévski, que tinha que escrever para ganhar dinheiro, escrevia compulsivamente e ia publicando. Só que não era qualquer coisa, era o idiota, era crime e castigo. Quer dizer, como é que é o teu jeito de fazer isso, Pedro? Assim, porque eu, particularmente, daí não sei como é que é no caso da Kátia, mas eu tenho uma mania de reescrever 12, 13 vezes. Não é uma fórmula que eu estou dizendo que seja necessária,
necessário. Tem gente que tem uma fluência e a coisa já sai maravilhosa, né? Mas como é que é a tua oficina? Como é que é o teu fazer nessa hora? Eu acho que há quase duas escolas. Aqueles que acrescentam muito e aqueles que retiram quase tudo. Eu sou mais daqueles que retira quase tudo, por várias razões. Uma delas, porque me parece que é mais importante cingir-me àquilo que é essencial. Quanto mais certeiro for na mensagem, no texto, melhor. E depois porque não quero fazer perder tempo. Não quero que os leitores percam tempo. Não quero escrever um romance de 500 páginas quando podia fazê-lo em 100. Quero que eles leiam aquilo que têm que ler só. Não acrescentar palha ao texto. Agora, quando eu escrevo, é porque eu ouço. E quando eu ouço, eu não controlo a extensão do texto. Acontece que muitas vezes ouço coisas mais curtas e tenho necessidade de desenvolvê-las para torná-las numa crónica, ou num conto, ou num romance. E outras vezes eu ouço um bocadinho mais extenso e tenho necessidade de parar, de lapidar o texto. Mas eu sou mais daqueles que corta. Eu quero cortar ao máximo. Quanto menos palavras puder ter o livro, quanto mais frases, as frases puderem ser mais curtas e dizerem o máximo possível. Se eu puder, com 2 palavras, escrever um romance com 2 palavras, eu não vou escrever com 100 páginas. Às vezes bastam 2 palavras para dizer tudo. É quase como uma imagem. Os meus textos, eu tento que os meus textos sejam imagens. E que sejam imagens nítidas. E, portanto, tirar o ruído é apagar as frases más, é diminuir as frases boas para torná-las muito boas. É exatamente isso. É cortar, cortar, cortar e deixar exatamente o que é essencial. Acontece muitas vezes que eu corto tanto que depois fica tão pequenino que eu sou obrigado a reescrever e a reescrever e a reescrever até encher, até ganhar um corpo, porque às vezes corto tanto que fica só o esqueleto e torna-se estranho. Mas depois de ganhar corpo o texto, eu vou lá para ele ficar com abdominais e ficar ali todo no ponto, não ter gorduras, não ter óleo. O texto tem que ser seco, tem que ser uma pancada. Quando o texto não é uma pancada, o leitor não cai. E se o leitor não cai, não serviu de grande coisa. Então é isso. Muitas vezes eu tenho que acrescentar, mas essencialmente eu corto. Se eu tiver que escolher um lado, é o de cortar até ficar apenas o que é essencial. E sim, eu reescrevo o texto, cada conto que aqui está neste livro, nos contos manhosos, foi escrito pelo menos 150 vezes. Pelo menos 150 vezes. Não foi escrito 3 ou 4, porque se não forem essas 150 vezes, eu sinto-me irresponsável e sinto que estou a dar aquilo que não é o melhor de mim. E, portanto, para eu poder dormir à noite com uma consciência um bocadinho mais leve, eu tenho que sentir que pelo menos dei tudo o que eu tinha em cada livro. E isso obriga-me a escrever 100, 200, 300 vezes cada texto. Eu acho que parece que o texto nunca fica pronto, né? A gente tem sempre uma coisa para fazer, sempre uma coisa para fazer. Uma hora tu tem que colocar um ponto final, né? A Clarice Lispector dizia que ela não terminava os livros, ela se livrava deles. Pois é, sim, Porque chega uma hora que é uma espécie de prisão, né? Você é isso não mesmo. termina nunca. Então já agora deixamos exatamente isso claro, antes de fecharmos, que vamos apresentar o livro, eu e o Marcos, no dia 26 de Abril, portanto já para a semana, julgo eu, dia 26 de Abril, na Biblioteca de Alcântara, em Lisboa, às 3 da tarde. Vamos ter convidados de surpresa e eu espero que apareça muita gente para nós podermos desenvolver raciocínio à volta desta criação, para podermos criar o livro juntos. Então, 26 de abril, às 3 da tarde, na biblioteca. E De Alcântara, em Alcântara. Lisboa. Então, o meu contacto, estou mais disponível através do Instagram, que é a plataforma que eu mais uso para divulgar o meu trabalho, e o meu Instagram é pedroalbuquerque.lit. Lit de literatura, pedroalbuquerque.lit. Quem me mandar mensagem por lá, eu normalmente respondo. E podem acompanhar todo o percurso das apresentações. A editora, você pode conhecer os nossos livros em cotterpt.com. Também a gente está no Instagram como Cotter Portugal e no Facebook como Cotter Portugal. A editora em Portugal é essa, né? No Brasil, a gente está no cotter.com.br e também está como Cotter Editorial no Facebook e no Instagram. Então tá, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês em literatura e outras viagens. Acho que foi uma boa viagem essa que a gente fez hoje, não é? Um novo livro do Pedro, Contos Manhosos e Outras Histórias. Eu queria só deixar o meu agradecimento, porque senti-me amparado por 2 escritores de relevo. É sempre bom conversar com 2 pessoas que entendem mais do que eu, e portanto fiquei aqui neste meio, nesta virtude, que é ser amparado por 2 pessoas que sabem muito. Portanto, obrigado à Cátia pelo convite e obrigado ao Marcos pela disponibilidade. Agradeço também pela
pelo convite. Obrigado, viu, Kátia? Obrigado, Pedro, pela participação. É sempre bom conversar com vocês. E conversar sobre literatura, né? Se quiser conversar Sim, sobre literatura, pode me acordar às 3 da manhã que eu topo. só fica faltando aqui um vinhozinho, né, Marcos? Pois, mas tá bom assim também. Abraço para vocês. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.